Pai do Senhor, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal EBD em Síntese Podcast, canal que pertence ao Departamento de Educação Cristã da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. É uma igreja presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E o Departamento de Educação Cristã, responsável por esse podcast, ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. Para ambos, já queremos mandar uma saudação fraternal, tanto para o nosso pastor presidente, quanto para o nosso diretor do Departamento de Educação Cristã, o pastor Reinaldo Odilo. Eu sou o pastor André Feitosa, e neste dia nós estamos com a incumbência de comentar a lição de número 10 da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a restauração nacional e espiritual de Israel. A lição está baseada no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos. Para nos ajudar a compreender esta lição, comentando esta lição comigo hoje, eu conto com a valiosa presença de dois professores da nossa Escola Bíblica Dominical, das nossas igrejas aqui na cidade do Natal, né? Está conosco nesta tarde o professor Eliel, ele que é professor da Escola Dominical, ali na Assembleia de Deus, em Nova Natal, Igreja Polo do setor 14. E conosco também está neste dia o professor Heriberto, ele que é professor na Assembleia de Deus, Congregação Santarém Bairro, Igreja Polo do setor 10, aqui da nossa capital. Eu já quero inicialmente cumprimentar a ambos com a paz do Senhor. Começo aqui cumprimentando o professor Eliel. A paz do Senhor, professor Eliel. Pastor André Feitosa, a paz do Senhor. Querido companheiro e professor Heriberto Laurentino, a paz do Senhor. Estendo essa saudação a todos os inscritos do canal EBD em Síntese Podcast, em especial a você que ministra na EBD, que Deus possa nos ajudar. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui também contribuindo com esta obra. Maravilha, seja muito bem-vindo, professor. Professor Heriberto, eu também quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor e desejar aí um bem-vindo à nossa mesa de debate hoje. A paz do Senhor, pastor André, a paz do Senhor, professor Eliel. Estendo também a minha saudação ao cada professor, aos pastores, aos alunos da Escola Dominical. Espero que nós possamos contribuir para a Escola Bíblica Dominical neste domingo, em nome de Jesus. Maravilha. Conforme nós já falamos, hoje nós vamos comentar. Eu me arrisco a dizer, sem sombra de dúvida, que talvez o texto mais conhecido do livro do profeta Ezequiel, né? Muito lido, muito pregado, muito cantado, né? E hoje nós vamos falar e entender o verdadeiro significado daquela visão que o profeta Ezequiel teve, né? O nosso texto áureo está em Romanos 11:26 e diz o seguinte: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11:26. A verdade prática diz: a chamada divina à restauração tem a ver com restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende, né? E conforme nós já falamos, o texto bíblico base, né, a nossa leitura bíblica em classe, está no capítulo 37 do profeta Ezequiel, que eu vou ler aqui até o versículo 14, que é o que vai nortear o nosso comentário. Diz a palavra de Deus: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então, profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço,
E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e diz, e assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Pronto, essa é a visão que o profeta teve, né? A visão de ossos secos, aqueles ossos sequíssimos que depois foram recobertos com nervos, pele, carne, né? E pele. E, né, depois recebe o sopro da vida e eles passam a reviver. A nossa lição, né, ela tem 3 objetivos muito claros, definidos pelo comentarista, que são, primeiro, apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos, explicar a dispersão dos judeus entre as nações e constatar o milagre do século XX. Eu já quero pegar uma introdução aqui, né? A gente sabe que o texto ele vai narrar essa visão profética, ela narra a restauração de Israel enquanto nação, enquanto povo de Deus, esse é o teor da mensagem. E eu já quero abrir para que o professor Heriberto e o professor Eliel possam comentar já o tópico primeiro, né? O tópico juntamente com os seus subtópicos, né? O primeiro tópico fala sobre o significado do Vale de Ossos Secos, e esse tópico está dividido em 3 subtópicos, que vai falar sobre os ossos secos, o significado e as promessas de Deus. Eu já quero abrir para o professor Heriberto fazer as suas considerações iniciais, comentando esse primeiro tópico, e depois ouviremos também as colocações, as ponderações do professor Eliel. Professor Heriberto. Muito bem, pastor André, professor Eliel. É interessante que todas as vezes que os profetas que profetizaram esse retorno de Israel, essa restauração de Israel, foram instrumentalizados por Deus para dar exemplos, trazer exemplos de como estava a situação de Israel atualmente e o futuro que Deus queria para Israel. Foi assim com o profeta Jeremias, foi assim com o profeta Isaías, isso eu estou apenas dando exemplos, e também com o profeta Ezequiel, que é o nosso livro de estudo deste trimestre. Então, Deus mostra a situação em que Israel se encontra, ou se encontrava naquela ocasião, e diz o que queria ou tinha de futuro para Israel. Então, em determinado momento, Deus usa exemplos na vida do profeta Ezequiel para dizer a real situação da casa de Israel. Só que, na altura do capítulo 37, o texto é bem claro em dizer que ele tem uma visão e ele é levado em espírito pelo Senhor para um vale, e nesse vale ele vê um grande e numeroso exército, mas somente de ossos, né? Grande quantidade de ossos, e o texto é bem contundente em dizer, bem enfático em dizer, que o vale estava cheio de ossos
nesse vale ele foi permitido que ele andasse por ele, né, nessa visão, e ele pudesse constatar que esses ossos não estavam somente secos, mas sequíssimos, dando uma ênfase, né, enfatizando ainda mais a situação daqueles ossos. E ao que parece é que o profeta não havia entendido o que de fato era aquela visão, o que significava aquela visão, qual o simbolismo daquela visão. E aí, ele, na altura do capítulo 11, versículo 11, perdão, ele vai receber de Deus a resposta para aquela possível pergunta, né? Que o texto não fala, né, se ele perguntou ou não, mas ele apenas responde, né, em forma de afirmação, né, que quando o Senhor pergunta se aqueles ossos eles poderiam reviver. E aí ele diz, olha, tu sabes, né? E no versículo 11, né, chega a resposta para Ezequiel, que aqueles ossos simbolizavam ou era toda a casa de Israel. E aí, neste momento, não seria somente o reino do sul ou o reino do norte, mas estava atingindo ou contemplando toda a casa de Israel, ou seja, todos os filhos de Israel. Então, esses ossos vão ter este simbolismo, ter esse significado. Muitos estavam dispersos, muitos estavam já sem uma esperança de voltarem para o seu convívio, voltar a ter uma identidade enquanto povo, né? E é interessante, professor Eliel, pastor André, é que quando o povo de Israel estava no cativeiro, né, eles sabiam porque estavam naquela situação. E aí, um dos salmos, né, eles são, vamos dizer assim, meio que confrontados, né, a cantar hinos, e aí ele diz assim, mas como nós podemos cantar hinos ao Senhor, estando nós em terra estranha? Nós penduramos, inclusive, as nossas harpas nos salgueiros, porque nós não temos motivo, nós não temos razões para nos alegrar, para cantar. Por isso, nós não temos razões para cantar, porque nós estamos em terra estranha. Nós teríamos, sim, se nós estivéssemos em nosso solo pátrio. Como nós não estamos, nós não temos razões para cantar. Mas isso é notado também que eles estavam lá e eles também foram alertados e confrontados por alguns profetas para saber que haveria uma restauração por parte de Deus para o seu povo. Então, como eu disse, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel falaram dessa restauração do povo de Israel. O sentimento que o povo de Israel tinha nessa situação em que estavam desesperançosos era um sentimento de derrota, um sentimento de estarem destruídos. Por isso, ele é usada a expressão, os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, nós estamos cortados, estamos como que cortados, né? Então, quando a gente vê isso, é uma certa desesperança, né, naquela situação. Os 70 anos, né, durou 70 anos, não foi 70 dias, não foram 70 semanas, não foram 70 meses, foram 70 anos, literalmente. E havia essa promessa de restauração, mas passado o tempo que havia sido estabelecido por Deus. Então, quando Deus dá essa visão ao profeta, já para encerrar minha fala
primeiro tópico, é Deus acendendo, ou melhor, reacendendo a esperança de que haveria de vir uma restauração para o seu povo, muito embora o povo teria que ainda cumprir o tempo de cativeiro. Bom, muito boa colocação. Professor Eliel? Muito bem, pastor André, querido companheiro, irmão Heriberto e demais irmãos que estão nos acompanhando. Eu gosto muito do versículo 29 do capítulo 11 de Romanos, inclusive, o capítulo 11 de Romanos poderia ser uma leitura alvo de estudo, né, em paralelo com a leitura bíblica em classe, porque vai tratar justamente dessa questão da queda e da restauração do povo de Israel, né? Então, o versículo 29, usando aqui a versão King James, diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, né? Outras traduções diz sem arrependimento. Meus irmãos, não é à toa que nós temos 2 testamentos, né? E o primeiro deles trata acerca da primeira aliança, né? Esta aliança que foi feita entre Deus e o povo de Israel. Então, a promessa de Deus em fazer daquele povo, daquela nação, uma nação sacerdotal, ou seja, uma nação que servisse de exemplo no sentido de aproximar as demais nações, os demais povos, ao Deus único e verdadeiro, que é o Deus de Israel, esse propósito, ele permanece de pé, né? Não foi excluído por Deus. Então, o contexto de Romanos 11 trata justamente dessa verdade. Mas, no momento em que Deus dá ao profeta Ezequiel esta mensagem, né, esta revelação, Israel está extremamente distante daquilo que deveria ser uma nação sacerdotal. Para usar aí uma frase, uma colocação justamente do contexto de Romanos 11, Israel, ele é como um galho cortado da oliveira, né? A gente observa que nesse processo, Israel ele perde a sua terra, que é a terra da promessa, a terra que foi prometida aos seus ancestrais, aos seus pais, né? Os seus patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Israel ele vai perder a sua soberania, a sua identidade cultural e religiosa foi profundamente atingida nesse processo, e a pergunta é: existe esperança? Será que existe solução para uma devastação tão grande, né, para este ramo, este galho que foi cortado da oliveira verdadeira? Então, a lição de hoje aborda essa mensagem que eu diria, não, com certeza, eu creio que os irmãos hão de concordar, que é uma mensagem de esperança da parte de Deus para o seu povo, né? Mensagem de esperança dada por Deus ao povo de Israel. A visão do Vale de Ossos Secos, ela é uma visão que nos traz um impacto muito grande. É uma visão espantosa, né? E eu diria que é tão espantosa quanto o próprio milagre da restauração nacional de Israel em si, né? O Deus de Israel, ele é o Deus que restaura aquilo que é irrestaurável, né? É o Deus que ressuscita aquilo que já está, e aí, usando a fala aqui de Ezequiel, aquilo que já está morto e ressecado, né? O versículo diz que os ossos estavam sequíssimos, né? Mostrando que era uma situação de morte antiga, já de muito tempo. Então, irmãos, o tópico 1 vai tratar justamente sobre o significado do vale de ossos secos, né? O que seria esse vale? Então, nós entendemos que através desta visão, Deus estava revelando ao profeta alguma coisa que não poderia ser percebida em sua profundidade, em sua amplitude, apenas pelos olhos carnais. Não seria possível. E que coisa seria essa? A realidade espiritual do povo de Israel. Então, Deus, ele vai utilizar um método que Ezequiel já conhecia, né? A saber, ser levado em espírito a um determinado lugar e ali receber de Deus uma mensagem em forma de revelação. E aqui vai uma lição importante, não é? Só em espírito se pode ver as coisas do espírito. As realidades espirituais não podem ser auferidas, medidas, percebidas integralmente somente com a visão humana, somente com a capacidade humana. É impossível. A realidade espiritual da nação de Israel precisava de uma revelação espiritual, e é isso que Deus vai fazer, mostrando ao profeta a realidade espiritual daquele povo, né? Israel já de muito tempo estava, no sentido espiritual,
totalmente morto, né? Por isso os ossos estão sequíssimos, como diz o texto bíblico, né? Esta visão emblemática, ela é uma visão de fato desoladora e vem para confirmar que aquilo que está acontecendo com o povo, aquilo que está sucedendo ao povo, nada mais é do que a decorrência, as consequências da sua condição de morte espiritual. No subtópico 2, o significado é muito claro, né? Deus deixa muito claro o que é que significa aquele vale repleto de ossos ressecados, ossos sequíssimos. E o significado esses ossos representam a casa de Israel, né? Eu gosto de usar o termo povo de Israel. Então, Deus deixa isso bem claro para o profeta. O comentarista da nossa lição, ele ressalta que o profeta ele recebeu esta revelação, esta visão de Deus, justamente após a destruição tanto de Jerusalém como do Templo de Jerusalém. Não é? A cidade de Jerusalém, e aí, de forma muito especial, o Templo de Deus que estava em Jerusalém representavam o coração da nação de Israel. Então, a sua destruição representa, digamos assim, a desagregação nacional, não é? A destruição nacional, social da nação de Israel. Então, Israel, quando a gente se depara com esta realidade, a sua capital política e religiosa destruída, o templo, né? Nós sabemos que toda a sociedade judaica, israelita, ela foi construída a partir da revelação da lei, aí simbolizada pelo ministério sacerdotal e pelo templo. Então, quando nós destruída, o templo destruído, então significa que o povo morreu. Esta nação está morta, esta nação está cortada, esta nação está sepultada, não é? Mas, já entrando aqui no subtópico 3, no versículo 4, que eu gostaria de reler aqui com os irmãos, da leitura bíblica em classe, Ezequiel 37, versículo 4, Deus dá uma ordem ao profeta. Diz assim o versículo: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque Deus dá uma ordem para que o profeta profetize e fale, aleluia, sobre um vale que não tem vida. Fale a ossos que não ouvem, não é? E aqui, no caso, no nosso entendimento humano, é algo ilógico, é algo que não faz sentido falar, profetizar sobre uma vastidão de corpos mortos e ressecados. Mas aqui entra o segredo. Deus é o Deus que restaura o irrestaurável pelo poder da sua palavra, não é? Então, o milagre de Deus, ele começa a partir do momento em que a palavra de Deus é ministrada sobre aquilo que está morto, sobre aquilo que está ressecado, sobre aquilo que na avaliação humana não tem mais jeito, não tem mais solução, mas a palavra de Deus é poderosa o suficiente para promover o milagre. Então, nós entendemos que a restauração completa de Israel, ela virá quando Israel abraçar esta revelação representada pela profecia, não é? A profecia aqui representando a palavra de Deus. Não é? Então, quando Israel abraçar esta palavra profética, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em sua completude, em sua inteireza, que mostra que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo, o Nazareno, é o Messias. Então, essa restauração, de fato, estará completa. Maravilha. Eu queria fazer só algumas colocações dentro do que foi comentado pelo professor Eliel e pelo professor Heriberto. Então, nós já vimos que a visão ela tratava basicamente de uma promessa de restauração da parte de Deus, né? Agora, enquanto vocês comentavam, enquanto o professor Heriberto e o professor Eliel comentavam, eu estava lembrando, o povo não tinha compreendido ainda, eles não tinham compreensão do que era, da finalidade realmente do cativeiro, do exílio babilônico. O povo não tinha entendido ainda qual era o propósito de Deus, né? E eu queria ler um texto que está lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 6 ao 9, que diz assim a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 6, capítulo 12, do versículo 6 ao 9, diz o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além de que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, nós observamos aqui que a palavra de Deus nos mostra que a disciplina, ela tem sempre a correção, ela tem sempre o objetivo de disciplinar, de corrigir, de ensinar. Então, o povo não havia compreendido ainda que aquele cativeiro, que aquela deportação, que aquele êxodo de Israel, aquele povo saindo de Israel, sendo levado cativo para a Babilônia, era Deus usando a Babilônia para corrigir o seu povo, para trazer disciplina. E observe, querido professor, você que nos assiste, que existia uma previsão na lei sobre isso. Deus, ele já havia previsto essa situação, né, como consequência da desobediência. Quando a gente vai lá no capítulo 28 de Deuteronômio, que fala sobre as bênçãos da obediência e o castigo, a punição, as maldições da desobediência, a gente observa que Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, a palavra diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aí ele começa a listar alguns, eu queria me ater ao versículo 25, né? Que ele vai dizer assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 fugirás de diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Nós observamos, o povo ainda não tinha compreendido isso. O povo havia caído diante da Babilônia, não é porque os babilônios eram grandes, eram poderosos e eles eram pequenos. Não é porque os babilônios tinham a melhor técnica de guerra. Não. Eles haviam caído porque Deus os fez cair diante dos babilônios. E qual era o propósito? Ora, nós citamos 2 textos bíblicos, Hebreus e Deuteronômio, para mostrar que Deus corrige o seu povo também através de outras nações, né, trazendo juízo sobre o seu povo. E aí, não compreendendo isso, o que é que o povo fazia? O povo entrava numa total depressão, num total pessimismo, achando que estava tudo perdido, que nada tinha mais solução, porque eles estavam olhando ainda fora de uma ótica de Deus. Eles ainda não haviam sido disciplinados o suficiente para compreenderem, né, qual era o propósito de Deus nessas coisas. E aí, para finalizar, eu queria citar que outro texto bíblico também, Juízes, capítulo 2, versículo 14, diz assim: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e entregou nas mãos de seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Então, o que é que nós observamos nesse texto aqui de Juízes? O povo não tinha nem a capacidade de olhar para o seu passado e ver que outrora o povo também já havia caído na mão de inimigos e que quando o povo se humilhou, Deus trouxe livramento. O período do Juízes é um período clássico, onde a gente vê essa dinâmica, né, de rebeldia, punição que Deus traz através de outras nações, arrependimento e libertação. E o povo ainda não havia compreendido esse ciclo, não havia compreendido essa dinâmica de Deus, né? E achava tão somente que agora, uma vez levado para o cativeiro babilônico, eles estavam fadados a serem exterminados, a não mais terem vida, ou seja, a morrerem, ficarem, perderem toda a sua existência. E aí, para finalizar esse raciocínio, eu quero lembrar mais uma vez aquele versículo clássico, né, que Deus fala por ocasião da consagração do Templo de Salomão. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pronto. O povo ainda não havia compreendido isso, né? Que havia uma possibilidade de livramento. E ela viria pela busca, pela conversão, né? E pela oração e pela humilhação. O povo não havia compreendido isso. Por isso que, como disse o professor Heriberto, foram 70 anos, não foram 70 dias. E eu digo uma coisa para você, querido professor, você que nos assiste, que a medida de Deus é a medida certa para nos trazer a correção. Deus nem pune em excesso, nem pune além daquilo que nós merecemos. A punição, a correção de Deus, ela é na devida proporção. Para o povo, nesse momento, foi necessário 70 anos para o povo compreender, para o povo ser depurado de seus pecados. Lá no deserto, anteriormente, foram 40 anos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1, 2, 3, vai dizer isso, que Deus levou o povo 40 anos no deserto, né, para os provar. Então, entendamos que Deus tem um tempo oportuno para trazer juízo, mas esse tempo é tempo também de disciplina. E estimule isso, converse isso, né? Deixe o aluno muito consciente dessa parte, que essa visão inicial o povo estava tendo da nação caída, da nação em pecado, um vale de ossos sequíssimos. Passando para o tópico 2, né, nós vamos falar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Agora a gente vai dar um viés mais histórico sobre essa questão da dispersão do povo, como é que o povo foi disperso, né? Essa diáspora dos judeus e essa previsão de restauração de Israel enquanto nação. Eu já quero passar para o professor Eliel, agora a gente vai inverter a sequência, o professor Eliel começa comentando esse tópico 2, né? Todos esses subtópicos, na sequência, o professor Heriberto. Muito bem, meus irmãos. Então, o tópico 2, ele vai tratar sobre essa questão da dispersão dos judeus entre diversas nações, entre diversos povos, né? Então, a palavra diáspora, ela significa justamente isso, espalhamento, né? Dispersão. Um povo, ele pode sofrer uma diáspora, ele pode se espalhar para fora das suas fronteiras por diversas razões. A gente pode citar, por exemplo, a questão das perseguições, não é? Perseguição étnica, política, religiosa. Podemos citar questões relacionadas à fome, à miséria, né? Até mesmo à peste. Então, o povo de Israel, ele sofreu, ao longo de sua história, duas diásporas, né? A primeira diáspora, ela ocorre em dois momentos, né? No primeiro momento, aquilo que nós conhecemos como Reino do Norte é levado pelos assírios, e no segundo momento, o Reino do Sul, ou seja, o Reino de Judá, é levado pelos babilônicos ao cativeiro. Então, a restauração nacional revelada por Deus ao profeta Ezequiel, ela não se refere ao retorno de parte de Judá, né? E aí se referindo à primeira diáspora. Porque na primeira diáspora, parte de Judá retorna, né? Retorna à terra, retorna a Jerusalém, retorna à sua terra ancestral, mas a promessa de que Deus está tratando com o profeta nesta visão é de um retorno de fato nacional, não é? Então Deus está se referindo a algo maior. Então fica claro que esta restauração prometida por Deus na visão do Vale de Ossos Secos, ela se refere a uma diáspora que ainda irá acontecer mais adiante, não é? O que nos leva ao subtópico 2.2. A restauração revelada através da visão do Vale de Ossos Secos vai se referir justamente àquela diáspora que acontece com os judeus a partir do ano 70 da Era Comum, 70 ali depois de Cristo. Neste ano, nós sabemos que os romanos, reprimindo uma revolta dos judeus, cercaram Jerusalém, depois de várias batalhas em várias partes, vários territórios ali da nação. Jerusalém é cercada e, segundo os historiadores, é um cerco muito brutal, um cerco terrível. Aqueles que tentaram escapar foram crucificados, não entrava comida na cidade, e foi algo terrível, não é? Terrível, até que finalmente a cidade cai e os judeus perdem a guerra para os romanos e ocorre essa diáspora, né? Esse espalhamento dos judeus aí dentro daquele que no momento nós conhecemos como
o Império Romano, um dos maiores impérios da história. Os judeus vão se espalhar e, a partir do Império Romano, eles vão também se espalhar para outras regiões, para outros lugares do globo. E essa diáspora, meus irmãos, ela vai durar por cerca de 1.800 anos, né? Algo realmente que nos faz pensar. 1.800 anos de um povo sem pátria, né? De uma nação sem pátria. Mas, mesmo depois desses séculos, né, de espalhamentos, desse tempo de diáspora, nós percebemos, e nós somos testemunhas desta fase da história, que este povo ele permanece debaixo da promessa de Deus que foi revelada a Ezequiel, não é? A promessa de que os ossos ressecados, mediante a ordem de Deus, iriam se juntar, os tendões iriam surgir, a carne cobriria, a pele cobriria. Esse povo está debaixo dessa promessa, né? Então, na visão, após o profeta falar por ordem de Deus aos ossos, ocorre este milagre da restauração corpórea, né? De um grande exército. Esta parte da profecia, nós podemos afirmar com toda segurança que ela se cumpriu no ano de 1948, quando, por decisão da ONU, a Palestina foi partilhada e o Estado judeu foi declarado, né? Então, um milagre aconteceu. Aconteceu aquilo que talvez ninguém poderia imaginar, né? Um milagre impensável para um povo que esteve sem pátria por mais de 1.800 anos, né? Então, ocorreu esta restauração física, porque a visão de Ezequiel fala de dois momentos de restauração, um momento de restauração física e um momento de restauração espiritual. Então, os ossos se juntaram, os tendões se formaram, a carne e a pele surgiu, porque Deus é fiel e zela pela sua palavra. Hoje nós temos aí a nação de Israel como uma nação desenvolvida. Houve realmente um retorno de milhares e milhares de judeus a partir do ano de 1948 para a terra de Israel, dando-se cumprimento literal à primeira parte da profecia do Vale de Ossos Secos, tratando sobre a restauração física da nação de Israel. Professor Heriberto? Muito bem, pastor André, professor Eliel. É interessante quanto todos esses pontos que foram comentados pelo professor Eliel são tratados na lição, né? E o senhor muito bem falou na sua narrativa, na sua construção, porque o motivo pelos quais Deus havia tratado com Israel e o quanto Deus usa de instrumentos para trazer ensinamentos ao seu povo. Às vezes a gente não entende quando lemos na Bíblia, por exemplo, Deus chamando reis ímpios de meus servos ou meu ungido. Ele fala isso se referindo a Ciro e referindo-se também a Nabucodonosor. Isso mostra o domínio total de Deus sobre todos os homens e todas as nações, e ele usa de reis ímpios para trazer, no caso do povo de Israel, juízo para o seu povo. Então, é interessante que nós saibamos desses meandros que Deus, e instrumentos que Deus usa para trazer ensinamento ao seu povo. Como o professor Eliel muito bem falou, essa ideia de diáspora ela acontece de diversas maneiras. Isso acontece também, por exemplo, quando é só um exemplo paralelo, né, não diretamente relacionado à lição, quando acontece a perseguição aos cristãos do primeiro século, né? Então, eles pregavam o evangelho, né? E aí vinha a perseguição. E com aquela dispersão, o evangelho era difundido. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Atos capítulo 8, se não me falha a memória. Então, a gente percebe isso sendo e acontecendo de forma recorrente. Esta diáspora, né, como disse o professor Liel, fazia parte apenas
né, de etapas da profecia, né? E depois vem esse movimento de retorno, que nós vamos falar um pouco mais na frente, né? E essa restauração política e espiritual de Israel, ela é colocada e arquitetada, planejada muito bem, vista muito bem, estruturada muito bem na leitura bíblica em classe. Então, se a gente vê e analisar de forma bem pormenorizada, nós vamos entender que Deus trata de uma restauração política quando fala e orienta o profeta que profetize ao Espírito. Então, é dado o fôlego de vida à nação de Israel. É quando há a presença espiritual, né, de Deus na vida do povo de Israel. E aí é uma etapa ainda que a gente percebe que precisa ser concretizada. Essa parte política já foi consolidada lá na Assembleia da ONU, né, das Nações Unidas, lá em 1948. Então, basicamente, é isso, né? Então, essa faz parte desta promessa de retorno. A fundação do Estado de Israel é um cumprimento desta profecia. Perfeito, perfeito. E aí, essa restauração política, né, de Israel faz cumprir a primeira parte da profecia, né, que diz lá o texto, né? Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso seu osso, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito, né? Então a gente vê que essa primeira parte da profecia, né, ela fala sobre uma restauração ainda que incompleta, ainda que parcial. E nós identificamos esse fato como a restauração política, né, dos judeus, né? E é isso que trata o tópico 2, né? Mais adiante a gente vai ver no tópico 3 que ele vai falar um pouco ainda dessa restauração política, né? E já também concluindo, prevendo aí uma restauração espiritual muito mais ampla, né? Agora, esse corpo sem vida, né, vai receber o Espírito e volta a viver. Terceiro tópico, sobre o milagre do século XX, que ainda comentando sobre essa restauração. O professor Eliel começa e depois o professor Heriberto também, né, comentando o terceiro tópico da nossa lição. O século XX foi o ponto na história, momento que Deus, em sua soberania, escolheu para efetuar um grande milagre, né? A saber, a restauração nacional, no sentido humano, no sentido político, da nação de Israel, né? Então, é interessante, irmãos, nós pensarmos que povos que no passado foram povos inimigos de Israel já não existem mais, não é? Ficaram no passado. Os romanos não existem mais, não é? Onde estão os faraós? Não existem mais, né? Os babilônicos, assírios, isso para não citar também moabitas, midianitas e outros povos, né? Que já não existem mais. Porém, Israel ainda é uma nação na terra, né? Então, isso é fantástico, isso é realmente o cumprimento literal e cabal da primeira parte desta visão, desta profecia, né? E a explicação para isso é que o Senhor, ele é o guarda de Israel, não é? Através de Israel, Deus, ele se revela ao mundo não somente na questão da obediência do povo, mas também na sua rebeldia e também na sua desobediência. Então, a forma como Deus lida com este povo em sua obediência ou em sua rebeldia serve como um testemunho para as demais nações, onde Deus, ele se mostra em Israel quem ele é. Um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus misericordioso, um Deus justo, não é? Um Deus que aborrece o pecado,
um Deus que ama a santidade, que ama a justiça. Então, Israel, ele é, de fato, um testemunho vivo, a sua existência e, principalmente, a sua restauração depois de 1.800 anos, né, serve como um testemunho aos demais povos, um testemunho às demais nações. No subtópico 3.2, o comentarista ele vai destacar a questão de Jerusalém. Né? Jerusalém, nós sabemos que é chamada de Cidade Santa, também chamada a cidade do grande rei, uma cidade antiguíssima, importante, muito importante para 3 correntes religiosas no mundo, né? A saber, os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Então, é uma cidade que causa muita atenção, né? Podemos dizer que a situação de Jerusalém ela é um ponto de inflexão na história do povo de Israel, não é? Então, quando nós olhamos para Israel hoje, olhamos para Jerusalém, nós observamos claramente que Jerusalém não é uma cidade, no sentido espiritual, restaurada. Ela está lá, é uma cidade populosa, mas é uma cidade secularizada, não é? O que nos deixa muito claro que a segunda parte desta profecia ainda não se cumpriu, não é? Então, Zacarias, capítulo 12, versículo 10, a palavra de Deus fala de um tempo em que o espírito de súplica virá ou viria, né, sobre o povo judeu. Né? Este, sim, é o sinal da restauração espiritual, ou seja, é o cumprimento da segunda parte da profecia. Né? O espírito de súplica, aí citando Zacarias 12:10, eu entendo o espírito que vai trazer o arrependimento nacional, que vai trazer a consciência da realidade espiritual, a consciência do pecado, a consciência da rejeição de Jesus Cristo como Messias. Vai chegar esse tempo, glória a Deus, nós não sabemos quando vai ocorrer, mas pela palavra de Deus, nós sabemos que haverá um tempo em que Deus soprará sobre estes corpos que já estão formados, né? Um grande exército já formado, já os ossos já se juntaram, a carne, os tendões, a pele, o exército está formado, mas ainda falta o espírito. Mas vai chegar um tempo em que o espírito soprará sobre esses corpos e no sentido espiritual eles se colocarão de pé como um grande exército. E isso é algo maravilhoso, meus irmãos. Gostaria ainda de citar aqui as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 11, 33 a 36, quando trata acerca deste assunto da restauração de Israel. O apóstolo ele é tomado de uma alegria e louva a Deus, não é, pelo seu poder, pela sua sabedoria e como Deus trabalha não somente na igreja, mas trabalha também em Israel ao longo do tempo, na sua sabedoria e na sua ciência. Glória a Deus. Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nosso Deus é um Deus soberano, é o Deus de toda a sabedoria, ele está agindo, está cumprindo, aleluia, aquilo que ele prometeu, cumprindo as suas promessas, e nós somos uma geração privilegiada, porque estamos olhando para a nação de Israel, vendo o cumprimento cabal e absoluto da primeira parte desta profecia. Glória a Deus, o que nos dá segurança e a certeza que Deus está no controle da história, não somente de Israel, mas da história de todos os povos da terra. E Deus está também no controle da história da igreja. Glória a Jesus. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos, que os irmãos tenham uma excelente aula. Glória a Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações em nome de Jesus. Professor Heriberto? Muito bem, professor André, professor Eliel, pastor André. É interessante que quando a gente percebe e lê sobre a história de Israel, a gente vê a mão de Deus presente neste povo, nesta nação. O povo estava no cativeiro, o povo sabia por que estava lá,
o povo passou a se acostumar com o estar no cativeiro em determinado momento. Tanto é que eles constituíram famílias, eles tiveram filhos, eles casaram com mulheres estranhas, só que havia uma recomendação para que isso não acontecesse, né? E aí a gente pega o livro livro de Esdras, capítulo 10, no capítulo do versículo 2, se não me falha a memória, vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esses casamentos, essas mulheres. E aí a Bíblia vai dizer: mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Nós faremos um concerto com o nosso Deus. O versículo 3 já vai falar sobre isso. Mas tem um texto, e eu queria que você, professor, esse texto não tá na revista, esse texto não está na lição. Eu queria que você anotasse esse texto, professor Eliel, pastor André, Jeremias capítulo 31, versículo 16 e 17. Nós estamos falando sobre esse retorno, esse movimento, esse sionismo, né, que é esse movimento de retorno do povo de Israel. E Jeremias capítulo 31, versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança, versículo 17, e há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, para os teus filhos, porque teus filhos voltarão ao seu país. Então, havia uma promessa de que o povo de Israel, o povo de Deus, haveria de retornar ao seu solo pátrio, voltaria a ser uma nação. Deus diz quando? Não diz quando, mas a gente vê, como já foi falado pelo professor Eliel, o cumprimento destas palavras do Senhor lá no ano de 1948, no século passado, no século XX, quando a fundação do Estado de Israel. Então, a gente percebe a mão de Deus neste povo. E bem-aventurados são os que oram pelo povo de Israel, os que oram pela paz de Jerusalém, e assim nós cremos e acreditamos que Deus tem propósito em o povo de Israel. Então, professor, que Deus abençoe e Deus faça cumprir o seu querer na sua aula. Então, eu espero que esta aula tenha sido produtiva e que nós possamos continuar sendo instrumentos na mão de Deus. Graças a Deus, muito bom. Esse terceiro tópico mostra, já foi comentado aí pelo professor Eliel, pelo professor Heriberto, né? Ele mostra exatamente essa restauração de Israel, né? E aí a gente vê algumas coisas que eu queria só trazer para a nossa reflexão. A visão, que a gente costuma falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos, né? Eu acho que a gente poderia também denominá-la de a visão do milagre no Vale de Ossos Secos, porque o foco é mostrar como aqueles ossos, de forma miraculosa, se transformaram em um ser vivente. Então, eu penso que a gente precisa enfocar a questão do milagre, o milagre que Deus faz para cumprir os seus desígnios, para cumprir os seus propósitos. Ainda que humanamente pareça impossível, mas os desígnios de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, né? E aí, quando a gente falava sobre a restauração de Israel, né, professor, se você é curioso, eu estimulo você a pesquisar, né? Ou então estimula seu aluno a pesquisar sobre a história, né, da fundação do Estado de Israel. Você vai ver que coisas miraculosas aconteceram, né? A própria existência da nação de Israel, a gente sabe que para que Israel pudesse existir, essa resolução da ONU, ela tinha muita objeção, né? Muitos países não queriam, na verdade, a criação dos dois estados, né?
a ponto do brasileiro que presidiu a sessão, o Oswaldo Aranha, ter que postergar a, a sessão deliberativa algumas vezes, no afã de conseguir ter quórum suficiente para que fosse aprovado a criação do Estado de Israel. Então, a gente vê que Israel surgiu em meio à objeção, em meio à diversidade. O Estado de Israel surgiu assim. Após a criação do Estado de Israel em 1948, a gente está falando de um Estado incipiente, um Estado ainda que está surgindo, se estruturando, se organizando enquanto nação, enquanto Estado. E a gente sabe que você tem um aparato estatal para atender às demandas de um país, demanda tempo para se organizar. E, em pouco tempo depois da criação do Estado de Israel, o que acontece? A gente já viu que os israelitas, a nação de Israel, já é atacada pelos árabes, povos que já estavam estabelecidos ali, nações que já eram bem estruturadas, nações que já tinham toda uma estrutura, né? Um aparato estatal, forças armadas regulares e organizadas, né? E a gente vê que os países árabes se uniram para lutar contra Israel, né? O Egito, a Síria, o Líbano, né? A Transjordânia, que agora é a Jordânia, esses países se uniram para guerrear contra Israel. E Israel ganhou desse país, pasme, né? Um país pequeno, minúsculo, né? Encravado no meio de todas essas potências regionais, esses povos já estabelecidos, esses exércitos estabelecidos. Israel ganha essa guerra. Depois a gente vai ver, em 1967, mais uma vez, Israel ganha novamente a Guerra dos 6 Dias, né? Então, e de forma miraculosa, porque já estava lidando, estava combatendo países muito mais estruturados, muito mais organizados e muito maiores, né, do que ele. Então, o que é isso? Se milagre, não é verdade? Então, a gente vê que não existe impossibilidade para Deus cumprir os seus desígnios. Hoje, nós temos a nação de Israel como uma potência, não só na área militar, como na área de tecnologia, na área de ciência, né? Eu estava dentro desse conflito da Ucrânia outro dia, eu estava lendo uma reportagem que a única forma que a Ucrânia teria de se proteger de forma mais efetiva, mais eficaz, né, dos bombardeios, né, dos mísseis russos, seria se ela conseguisse o sistema de defesa aérea israelense, né? Que os israelitas israelenses, até por funções, né, diplomáticas, israelenses não querem ceder à Ucrânia para não causar um arranhão com a Rússia, né? Então, o que nós observamos nisso? Israel é um país pequeno, incrustado no meio dos seus inimigos, mas consegue ser referência, né, para grandes países, né? Nenhum país do mundo tem um sistema de defesa aérea tão eficaz, né, quanto o sistema israelita. Nem as grandes potências como os Estados Unidos, por exemplo, e a Alemanha, né, os países da OTAN, né, a Rússia, não tem esse sistema que Israel tem. E, para finalizar, o que eu estou querendo dizer? Israel é o povo de Deus. E nós não podemos, isso é inquestionável, né? Então, contarão sempre com o favor de Deus. Agora, isso não isenta os israelitas de buscarem ter vida com Deus, né? Isso não isenta, isso não dá a eles o direito de ter aquele comportamento soberbo, né, que os fariseus tinham e que se arvoravam, né, a dizer para João Batista: olha, nós somos descendentes de Abraão, né? Não, absolutamente, né? Muito pelo contrário, né? Quem é propriedade de Deus tem que ter humildade e se submeter à vontade de Deus. E assim nós encerramos a nossa lição. Querido professor, eu faço votos também que você possa ser um instrumento de Deus para o seu aluno, motive o seu aluno na escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que há de ser uma bênção. Amém? Eu quero agradecer já ao professor Heriberto, ao professor Eliel, já quero também passar para que eles possam fazer as suas considerações finais, e assim nós estaremos encerrando o nosso comentário de hoje. Professor Heriberto. Muito bem, pastor André, professor Eliel, eu quero tão somente agradecer por mais uma oportunidade de contribuir para o nosso corpo de professores, para a elaboração de sua aula, trazendo a nossa contribuição. Esse canal é um canal abençoado e abençoador, né, para os professores, para a nossa escola bíblica dominical, para a nossa igreja. Então, eu estimulo sempre
que os nossos professores tanto façam uso dele como divulguem ele na sua igreja, os pastores divulguem na sua igreja para que nós possamos ter cada vez mais inscritos, como disse o pastor André na oração inicial, não para o nosso engrandecimento pessoal ou da equipe, não, de forma alguma, absolutamente, mas para que o reino de Deus possa crescer ainda mais e que você, professor, tenha ainda mais possibilidades, mais ferramentas para a elaboração da sua aula. Então, deixo aqui o nosso estímulo para que você possa inscrever-se e também estimular os seus alunos a se inscrever no canal EBD em Síntese Podcast. Muito obrigado, professor Eliel. Pastor André, minha palavra de gratidão ao senhor, pastor Reinaldo, toda a equipe do DENEC. Desejar aos professores que este material realmente venha a ser relevante para a composição da sua aula. Desejar a todos uma excelente aula em nome do Senhor Jesus e até o domingo desta aula, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos assistiu, a nossa gratidão também, que Deus lhe abençoe, você possa ter uma aula abençoada. Minha gratidão ao professor Heriberto, ao professor Eliel, minha gratidão também ao nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, e ao nosso diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, pela oportunidade que nos dá. Mas, acima de tudo, a nossa gratidão a Deus, que nos oportuniza esse privilégio de poder estar com você comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, né? Assista os nossos podcasts, divulgue, né? Divulgue para quem você conheceu. Eu tenho certeza que muitos vão ser abençoados com essas ministrações. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.